Parabéns. Parvo, pai, palhaço, Peixe, piaçaba, Pirâmide. pivô, Quanto mais escondemos a gaguez, pior. Mais fácil ficamos enervados e mais rápido ficamos a gaguejar. Bem-vindos e bem-vindas ao Fala Barato, o podcast da APG, Associação Portuguesa de Gagos, onde se fala livremente sobre gaguez e sobre o que mais cair sobre a mesa. Em cada episódio chamamos à conversa pessoas comuns, com vidas reais, que são gagas, e vêm partilhar experiências, histórias, pensamentos, provocações. Vamos ver o que acontece quando algumas pessoas que gaguejam se juntam para conversar. Nesta mesa temos hoje 4 pessoas com gaguez e todas gaguejam de maneira diferente porque cada gaguez é única, tal como cada indivíduo que vive com uma. A conduzir esta conversa encontro-me eu, Dora Mota, e o Manel Brásio, que vai estar também ao volante da parte técnica. Neste Fala Barato temos connosco a Luísa Afonso e o Pedro Garcês Soares. A Luísa tem 37 anos, nasceu em Viseu, cresceu no Porto, onde vive, é farmacêutica e mãe de 2 crianças. O pai da Luísa também gagueja e ela começou a gaguejar aos 3 anos. O Pedro tem 41 anos, vive em Paredes, é casado, tem um filho, quase 2, e foi advogado toda a vida até este ano, quando ingressou na função pública como jurista. O Pedro gagueja desde que se lembra. Bem-vindos, Luísa e Pedro. Olá, Manel. Tudo? Neste encontro vamos falar sobre a nossa gaguez, de como ela nos coloca desafios, obstáculos, muitas dificuldades, mas também nos torna resistentes, eu diria até rijos, criativos, capazes de improvisar. O imprevisto da gaguez obriga a muito improviso, mas normalmente não é assim que a sociedade encara os gagos, como pessoas criativas, de mente ágil, pois não? Luísa, qual é a tua opinião sobre isso? Que estereótipos ou mal entendidos sobre a gaguez que te foram colocados à frente ao longo da tua vida? bastantes, especial aquilo do susto que eu tinha apanhado. Eu nunca sei se é apanhar o susto que se fica gago ou se aconteceu alguma coisa para ficar assim. Mas apesar de só ter começado a gaguejar aos 3 anos, também me lembro de mim sempre a gaguejar, não me lembro de mim sem gaguejar. O que é que me apareceu? Muitas pessoas que não entendiam porque é que eu falava assim, até tive um episódio engraçado de uma criança, quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, que me perguntou assim: tu falas de uma forma estranha, esquisita? E eu, sim, eu falo assim. E ela disse-me assim: mas isso não faz mal, pois não? E eu, não, de facto, isso não faz mal nenhum. E foi muito giro essa constatação por uma miúda pequena de 4 anos, 3, 4 anos. Eu posso dizer que sempre tive sorte na vida. É bom isto, claro que sim, mas também acho que a gaguez em mim era mais minha até do que das outras pessoas, os problemas todos que temos na nossa cabeça por gaguejarmos, porque é que somos assim, porque é que não somos, porque é que eu não falo de forma normal. E acho que foi tudo a história do iceberg também. Acho que eu tinha um iceberg muito, muito, muito grande escondido. E pronto, acho que é isto. O que é essa história? Sim. Do iceberg? Sim. Eu, quando ouvi esta história do iceberg, pensei: isto é mesmo verdade para gaguez, só para gaguez. Mas agora já havia a história do iceberg aplicada a todos os problemas do mundo. Então é assim: um iceberg só se vê à tona, não é? E é pequeno, vê-se pouco. Só que depois o que está enfiado dentro do mar é grande. E então
o que tu vês da gaguez é pequeno, é só a forma de falar, e depois o que está dentro de nós é que é grande. E isto eu já vi aplicar. Quando eu vi para a gaguez, achei que era uma ótima analogia, mas pelos vistos dá para muita coisa também. Mas quando dizes que a tua gaguez era só mais tua do que das outras pessoas, o que é que queres bem dizer com isso? Falaste que sim, é dos problemas que nós criamos, porque falamos disso no episódio anterior, Certo. sobre como é que às vezes nós é que nos bloqueamos de ir ter com os outros, não é? Sobre a vergonha e o estigma que a gaguez causa. É isso que estás a referir? É isso a que me estou a referir, exatamente. A vergonha, eu era uma pessoa muito tímida, agora não sou nada, mas eu era muito tímida e acho que isso tudo era por causa da gaguez. Eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. Mas tinhas vergonha porque tinhas medo de que te gozassem, ou que interpretassem-te mal, que pensassem que não percebessem que eu tinha vergonha de ser, eu tinha vergonha, muita vergonha, que as pessoas mal interpretassem, sim, que me gozassem, se calhar. Eu tive uns miúdos no colégio que me gozavam, chama-se bullying hoje em dia, antigamente eram os miúdos parvos que me gozavam, não é? Mas com isso eu até acho que lidei mais ou menos bem. O meu problema era ir comprar alguma coisa à rua, do género, comprar... Ainda ontem fui comprar buchas para pelador, que é uma coisa o drama, que agora eu consegui dizer. Mas quando eu comecei a pensar, buchas para pelador, como é que eu vou dizer isto ao senhor? E depois disse, claro que disse, eu precisava daquilo. Foi assim um drama que, pronto, um drama, não é nenhum drama. Depois disse, o senhor entendeu o que eu queria, que é ótimo, não é? E eu vejo que as pessoas agora já não ligam tanto a isso, não sei. Às vezes até me dizem na farmácia, há pessoas que me dizem que me dá algum charme. Eu não acho nada, mas não sei se respondi à tua questão. Sim, desculpa, que eu começo também tenho essa, a divagar um bocado. Também já me disseram isso faz parte do teu charme. Eu acho que isto são pessoas que gostam de nós e estão a querer ser agradáveis, porque acho que ninguém... Mas sei lá, isto sou eu. Pronto, é isso. Agora, desconstruindo isto, realmente posso pensar que se calhar aquela pessoa acha que faz mesmo parte do meu charme, e eu é que, sim, lá está, esse estigma está tão enraizado dentro de nós que nós não somos capazes de aceitar a gaguez como uma coisa charmosa. Pronto. Sim, eu até acho que mais do que... Portanto, que é um problema para as outras pessoas, mas em grande parte eu também sinto que as pessoas que não querem saber disto, disto para nada. Certo. Tipo, fala lá. É verdade. Que, agora estás a falar disso e eu concordo. Só que eu também acho que esta urgência que nós temos em viver, que agora que isso anda-me a afetar especialmente, esta urgência, esta correria, esta loucura de vida que andamos, que às vezes o falar, nós queremos ser rápidos e queremos ser eficazes e não sei o quê, e é quando é pior. E exatamente. Não conseguimos. Nós precisamos de slow living para ter completamente slow talking. Exatamente. Slow living, slow talking, slow thinking, que ajuda. Exatamente. Também. Pedro, tenho aqui uma pergunta para ti, por isso não percas o embalo. Diz-me. Que eu não duvido que a tua escolha de ser advogado foi encarado por algumas pessoas como excêntrica. Ou estou enganado. Foi? Certo. E por ser gago... Há essa questão, não é? Uma profissão em que tens que falar obrigatoriamente, não é? Certo. E por ser gago e advogado, achas que tiveste que provar mais do que os outros? Achas que os gagos em geral precisam de dar mais provas da sua competência? Sentiste isso enquanto foste advogado? Ao perguntares-me se eu senti isso, a resposta que eu vou dar pode estar a ser
toldada por aquela questão do ninguém é bom juiz em causa própria. Mas, pegando num exemplo humorístico que eu gosto de citar sempre que tenho oportunidade, porque de facto é muito bom. Eu, durante vários anos, trabalhei numa sociedade de advogados que tinha uma cliente em específico que era muito simpática, muito boa pessoa, mas que julgava que eu devia ter algum problema cognitivo, porque falava comigo assim sempre muito devagarinho, mesmo depois de trabalhar comigo há anos e perceber de facto que eu, para além da falta de fluidez, que não tinha problema nenhum, pronto, nunca deixou de falar comigo assim. E isto para dizer o quê? A impressão que eu tenho é que sempre tive que provar que, eu posso falar assim, mas felizmente não tenho problema nenhum de cognitivo. Modéstia à parte, tenho uma boa preparação técnica, sou bom profissional, consigo fazer-me entender. Acho que tenho um domínio decente de retórica e é isso que na advocacia, sendo gago ou sendo fluente, é isso que é preciso. E acho que o que sinto em relação a estes anos todos é isso. Eu posso falar assim, mas não tenho problema nenhum, e isso não me impede de fazer o meu trabalho. E referindo-me já à tua outra questão, é óbvio que eu sempre disse que queria ir para direito, não por sempre ter tido o sonho de ser advogado, não. Sempre tive vocação para esta área e então se calhar algo ingenuamente, esta área parecia-me que tinha que ainda oferecia melhores garantias de emprego. E eu recordo-me que os meus pais, com a sua razão, e eu compreendo-os muito bem, que alimentaram algum receio de eu ir para este curso em específico, e que, como tinha uma componente oral muito forte e os exames orais foram uma constante ao longo de todo o curso, isto para uma pessoa que, conforme disse Luísa, há uma carga associada à gaguez de timidez e problemas em falar com pessoas
conhecidas, e no meu caso fazer telefonemas, atender telefonemas, ir às compras, falar com pessoas desconhecidas, era algo de facto que era um problema grande, o que me faz lembrar, isto só para terminar, eu sempre que ligo para alguma secretaria judicial, é quase uma lenga-lenga já decorada, que é: olá, boa tarde, daqui fala Pedro Garcês Soares, advogado, estou a ligar por causa do processo número tal e tal. E tem funcionado bem. E mesmo no decorrer de audiências de julgamento, embora já tenha encerrado essa parte da minha ida, não me recordo de altura nenhuma em que, mesmo estando num dia mau em termos de fala, porque todos os temos, não me recordo de em alguma dessas alturas ter bloqueado e não ter conseguido dizer o que pretendia. É curioso isso que digas, que tens quase uma fórmula, porque eu também sobrevivi na minha vida profissional à custa de fórmulas. Eu treinava em casa, gravava às vezes e usava, porque a minha profissão era das palavras mais difíceis de dizer, jornalista. Eu ficava ali a patinar-nos, então eu ficava jornalista, e dizia assim de muitas maneiras. Pronto, e tinha uma fórmula também como tu para me apresentar, porque quando a gente consegue dizer aquele início, depois parece que o resto navega melhor. Eu também a gente quando faço isso. abre a eclusa, depois a seguir. Malta, eu ainda não consigo. Pá, eu dou aulas já há uns anos, ainda não consigo. Ainda não conseguiste. Mas, portanto, quando sou eu e outros, pá, eles é que fazem essa parte. Sei lá, desculpem. O Zé, pá, faz isso sempre. Pá, ele portanto, ele apresenta-nos. Pá, ele é o Zé, portanto, pá, e é alto. Portanto, pá, eu sou o Manel. Portanto, pá, portanto, esse é o Gago. Pois. Mas eu nunca consigo. Portanto, eu demoro sempre um pedaço e o jogo, portanto, posso ser que faça sempre. Portanto, pá, isto conforme é mais giro. Portanto, sim, ouço. Portanto, eu faço isto sempre. Portanto, eu dou digamos uma letra. Certo. E portanto, obrigo sempre a que os miúdos, portanto, me acabem as coisas. Portanto, é isso, eu uso isto. Fazes um jogo sempre com sonoro, isso é muito fixe. Portanto, eu faço isto a partir, portanto, da primeira aula logo. Exato, sim. E obrigo. Tu dás aulas a miúdos. Depende, dou, digamos, desculpa. Digamos, portanto, oficinas, miúdos, sei lá, de 14, 15 é mais a média. Portanto, desculpem, portanto, 18. Comecei a posso. Espera aí, com licença. Boa. Portanto, eu comecei com aulas portanto, malta com 18 para 19, portanto, no último ano. E, portanto, isto para dizer que que eu uso isto como método. Eles, portanto, eu falo com os da última fila, portanto, que nunca falam por causa disto. Olha, tu, anda lá, diz-me lá esta letra. Portanto, desculpem, isto por causa de. É isto, portanto, que nunca me apresento. Portanto, é um
desculpem, digamos, processo, e eu depois das pessoas tipo, saberem o meu nome, e pá, desculpem, isto é tudo muito mais fácil. Então tu pões os miúdos a acabarem as tuas frases, é isso? Sim, ou seja, usas como método uma coisa que nós normalmente detestamos, que é Sim, que sim. nos acabem as frases. Mas eu por acaso também não me importo que me acabem as frases. Eu não me importo porque é um bocado alívio. Eu não me importo. Sentes isso? Eu achava que todos os gagos não gostavam que lhes acabassem as Não é frases. todos, esquece todos. Exato, esquece. Exato, esquece. Não somos corporativos, não há uma comunidade, não há uma classe. Nesse caso, Não somos um sindicato. Não sei, mas lá está. É que isto tem a ver com o que estavas a dizer há bocado da questão do iceberg. Eu acho que todos temos em comum a ponta do iceberg, que é a gaguez que se manifesta, não é? A maneira de falar que cada pessoa tem diferente. E depois o que está em baixo é se calhar a forma como nós vivemos. Se calhar como eu tinha mais vergonha de ser gaga, quando acabavam as minhas frases eu sentia isso como uma derrota, como eu não conseguia acabar. Mas para ti, olha que fixe, isto é fixe para ensinar. Sim. É curioso, nunca tinha pensado Eles nisso. ficam confusos, porque eu não quero sempre. Quando estou a dar, portanto, na cabeça não quero, deixa-me dar-te na cabeça. Claro. Portanto, desculpem, eu peço-lhes, acaba-me esta. Esta vai ter que ser. E os meus amigos, têm sempre dúvidas daquelas que podem acabar ou não. Pronto. Isso até é divertido, isso até é uma maneira divertida. Sim. Só queria acrescentar relativamente a isso. Estou contigo, já tive essa fase de facto detestar que acabassem as minhas frases, e sendo sincero, se calhar atualmente ainda não gosto, mas neste momento estou na fase da curiosidade, que é: se me vais terminar a frase, será que vais acertar naquilo que eu realmente pretendia dizer ou não? E então acho que esse desagrado já é de alguma forma suplantado por alguma curiosidade pelo comportamento do interlocutor. É engraçado. Isto é curioso, que eu acho que isso é também um sinal da maturidade na gaguez, que é tu já brincas, não é? Até brincas, não é? Sim. Tirar partido de deixa-me projetar esta coisa no outro e divertir-me com isto. E acho que todos concordamos que temos que ver o humor nestas situações. Mas isso foi sempre assim para vocês? Sempre conseguiram lidar com a gaguez assim ou não? Houve algum... Nós estamos os dois a assinar com a cabeça. Estamos todos a dizer que não. Eles são os dois. Está toda a gente a dizer que não. Está toda a gente a assinar que não. Porque há aquele momento, como se fala, não é? Do sair do armário, em que há um antes e um depois, e como a pessoa diz: eu vou aceitar que sou gaga, vou falar, vou gaguejar, e as outras pessoas vão todas perceber isso. Vou deixar de disfarçar, vou deixar de evitar falar, vou deixar de me evitar encontrar com pessoas, de evitar o telefone, não é? Esse demónio. E quando é que isso aconteceu para vocês? Eu acho que foi no final secundário, início de faculdade. Foi também, claro que foi muito depois de ter tido terapia com o Brito Largo, o terapeuta Brito. Isso ajudou-me muito. Ajudou-me a perceber que eu tinha momentos em que não gaguejava, porque eu achava que gaguejava sempre. Uma estupidez. E eu acho que foi nessa altura, foi mesmo através da terapia da fala. Eu acho que fica terapia da fala em adulta, porque eu acho que fiquei mesmo uma pessoa diferente. Mexeu muito comigo a terapia da fala que fiz com o Brito. Não era uma terapia de treinarmos sons e treinarmos coisas, não era? Era entender a gaguez e como é que eu podia desconstruí-la, e acho que foi muito importante para mim, e creio que foi nessa altura que eu me tornei mesmo uma pessoa diferente. E
assim mais. E nesse dia, e foi assim um dia que tu decidiste? Porque Não, a mim não. foi assim, foi um dia que a partir de hoje eu fui assim, Não, foi tipo não, deixar de fumar. Não, Foi não. gradual? Não, de todo. Foi um processo gradual. Foi um processo. Eu tive terapia com ele durante pá, aí um ano. Aquilo não era mesmo terapia todas as semanas, nem todos os meses, porque ele estava em Coimbra, eu estava no Porto, aquilo era. Nem havia assim muitos e-mails, ainda as pessoas. Quer dizer, usavam e-mail, só que eu não tinha um e-mail. Quer dizer, eu tinha e-mail, só que usava muito pouco. Portanto, me mandava cartas escritas à mão, era uma coisa engraçada. Giro. Foi, é Sim, muito sim, giro. Eu tenho essas maravilhoso, cartas escritas ainda. à mão. As cartas quer dizer, tenho as cartas dele. As cartas que eu enviava. Enviávamos por carta, aquilo foi um processo mesmo muito, muito, muito interessante. E foi um processo, não foi um dia tipo deixar de fumar, não, de todo. Comigo foi assim. Cartas é muito slow. Slow living, é slow living. Completamente. Eu antes eu era slow living, Não é? agora Muito sou bonito. É fast isso. living. Agora sou fast É living. isso, enviar cartas é algo que já foi relegado para a história. A minha experiência vai um bocado ao encontro da Luísa, no sentido em que eu não tive um dia também em que disse hoje. Eu cheguei à faculdade realmente com um saco enorme de complexos e problemas e timidez e Onde é que fizeste o curso? Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Ok, foi aqui. Eu não tive um percurso académico brilhante, mas o que me ajudou e o que por um lado me prejudicou o percurso académico, mas que me ajudou muitíssimo a ultrapassar os complexos associados à gaguez foi o associativismo. Cheguei à faculdade, estive na associação de estudantes, estive na Assembleia de Representantes, estive na mesa da reunião geral dos alunos. A escola da vida, que é muito É um importante. pouco isso. Olha, meti-me em tudo, meti-me nos jornais que havia, dirigi o jornal universitário do Porto. E foi isso. O famoso JUP. É verdade. O JUP. E foi isso. Foi o obrigar-me a enfrentar o touro, a agarrar o touro pelos cornos, no sentido de contactar com muitas pessoas novas e personalidades diferentes e situações com potencial de conflitos, etc., que, embora de facto me tenha prejudicado o desempenho no curso, ajudou-me muito e de que maneira a gerir e a fronteira entre se calhar uma visão ultra negativa e uma visão muito menos negativa e com os seus laivos de positiva, até está aí, está nos anos que passei na universidade. Pronto, por isso, jovens gagos, se nos estão a ouvir, metam-se nas coisas da vida. Sem dúvida. Vão para as associações de estudantes. Não descurem os vão para as estudos, coletividades. mas
De resto, não descurem os estudos, mas Façam tudo. façam-se à vida. É isso. Façam tudo. Não. Portanto, desculpem, isto parte do mesmo sítio que é. Portanto, desculpem, por fazer coisas. Isto é. Portanto, Certo. Portanto, pá, É isso. portanto, nós não podemos é deixar. Portanto, para fazer cenas para Exato. fazer isso. Sim, Façam cenas. O Brásio resumiu isto muito bem, que é pá, façam coisas. Façam Façam coisas. Porque fazer coisas, conviver com pessoas, pois é claro que é sempre um risco assim, estamos seguros na nossa cara, estamos a falar na nossa cabeça, não é? Como uma vez um filme que eu vi de um gago que só falava na cabeça dele e... Sabes qual é? Hã? Sabes qual é? Não, era uma curta-metragem tão bonita, porque ele aprendeu linguagem gestual depois, porque não conseguia falar, e depois conhece uma rapariga na net e começa a falar com ela e marca encontros, mas está sempre, ele só ouve a voz, ele fala, eu também fazia isso, eu falava muito na minha cabeça. E depois vai ter com ela e depois quer fugir, mas ela acena-lhe e fala com ele em linguagem gestual, ou seja, a miúda era surda. Então ali ele finalmente conseguiu encontrar alguém com quem Isso, conseguia. com uma rápida pesquisa. Encontrei essa curta-metragem. Uma rápida pesquisa no Google. Porque ele tinha uma questão severa que o pai dele é que tinha que telefonar para resolver os problemas, a falar com a companhia dos telefones ou da internet, e encontrei isso e achei isso muito bonito. Tenho uma, posso? Hã? Tenho uma. Eu não me lembro do nome. Não, pá, eu tenho aqui uma coisa que é sobre isto. Diz. Que é, você, portanto, desculpem, portanto, pá, digamos, posso ser que eu ando a pensar muito nisto por causa da minha tese. Vocês acham que desculpem, que por serem gagos ouvem os outros, portanto, para de outra forma? Isto é, sentem que têm mais empatia para com aquilo, portanto, pode ser que os outros dizem que ouvem melhor aquilo que as pessoas querem dizer por causa disso? Acham que estão mais atentos ao mundo que vos rodeia por causa disso? Alguma, digam a relação aí? Eu acho que sim. Eu penso que já falei disto com alguém, ou já ouvi alguém a falar sobre isto. Eu acho que ser gago me deu mais alguma empatia para ouvir as pessoas. Falámos isso outro dia, numa reunião. Numa reunião, à noite. sim. Sim, eu também falámos. Acho que sim. Acho que nos torna, se calhar também temos os nossos dias em que não estaremos tão virados para aí, mas acho que na generalidade acho que nos dá mais empatia. Eu também acho que sim, se bem que ando numa fase da vida muito chata e não me apetece ouvir com ninguém. Tu tens crianças pequenas, não é? Tu gostavas de ter um Exato. comando para fazer pausa. É isso, às pronto. vezes. Sim, é isso. Portanto, ultimamente não me acho assim muito empática, mas eu sempre achei que era mais empática e mais simpática por gaguejar. E simpática também, porque ser simpática ajuda a que as pessoas também. Um sorriso ajuda sempre a que. Um sorriso e a simpatia, o cuidado com o outro, acho que também ajuda a que as pessoas tenham mais paciência, entre aspas. Mas isso é outra questão. Ainda bem que falas nisso, porque isso é uma questão que eu gostava de vos colocar a todos, porque ocorre-me muitas vezes. Será que ser gagos e o ser simpáticos e sorrir, será que isso nos transforma às vezes em people pleasers, no sentido de sermos melhor aceites? Isso é algo que me Eu ocorre. acho que fui e tendo a ser às vezes, mas acho que já não sou tanto, muito people pleaser, mas não por ser gaga, por muitas outras razões da minha vida. Acho que a gente também tem outras coisas na vida que nos. certo. Não, acho que não foi gaguez. A gaguez a mim acho que me fez ser, acho que me levou a abraçar mais o humor. O meu sentido de humor, eu acho que eu desenvolvi muito o meu sentido de humor porque eu não tinha outra escolha. Eu ouvia isto um bocado de uma perspectiva cómica e como, olha, aconteceu-me isto.
não é? Como aconteceu-me isto, vamos ver o lado cómico que eu disto, e tornei-me uma pessoa muito bem humorada e muito amiga de comédia e de criar e olhar. Mas também tive os meus momentos depressivos e angustiados, mas puxou-me um bocado para a comédia, para a empatia, sim, mas sobretudo com as crianças, que eu era muito sofrida quando era criança. A minha gaguez, as minhas dores eram muito da infância e da adolescência. E eu acho que mais para isso, mais para os mais pequeninos. E tu, Luísa, ias dizer qualquer coisa? Desculpa. Sim, vai mal. Eu ia dizer que eu por acaso não acho nada que seja people pleaser, até porque eu trabalho numa farmácia e eu é que tenho de dar a cara quando há alguma coisa boa ou má, eu é que tenho de dar a cara. Quando é bom é fácil. Quando é preciso dizer um não é possível, não vale a pena tentar, não vale a pena, é preciso dizer que não. E eu sou muito, e eu aprendi a ser muito assertiva, e quando é não na farmácia, no trabalho que hoje em dia desempenho. Outra coisa engraçada também da farmácia onde eu estou agora, já estou há 9 anos lá, é que as pessoas iam lá e não gostavam de mim. Porquê? Porque eu, para não gaguejar, fazia uma coisa que era adotar. Quer dizer, há bocado disse que eu era simpática. Vou-me contradizer agora. Porque eu adotava uma posição muito séria, falava devagar para tentar não gaguejar, falava de forma falava pouco, falava o mínimo indispensável. E então as pessoas achavam que eu era má e que eu era uma pessoa horrível, não sei o quê. Até que perceberam que eu me gaguejava. E depois, ao fim de alguns anos lá, eu passei a ser normal, vá. E então agora gaguejo, ou não, depende. E, portanto, eu acho que, conclusão, eu acho que não sou people pleaser, sou apenas, tento ser só simpática para... Eu acho que houve uma altura da minha carreira em que trabalhava muito na recuperação de crédito. E nesse âmbito acompanhei muitas penhoras. E houve uma altura em que alguém me disse, e disseram isso até mais do que uma vez, que eu transmitia uma imagem de serenidade e que isso muitas vezes ajudava a evitar que conflitos pequenos se transformassem em conflitos maiores. E isso, eu achei que isso para um gago serenidade, é fantástico. Se consegues ouvir um gago e ele transmite serenidade ao invés de te enervar, acho é o isso jackpot dos gagos. Isso. E agora disseste tudo. Jackpot. Até porque, e tu sendo advogado também, eu estava aqui a lembrar-me que é uma profissão que está muito nos filmes e nas séries. Sim. O advogado, as pessoas que têm aquela desenvoltura, eu vejo aqueles filmes e a mim apetece-me ser advogada também. Sim, eu também queria ser por causa das séries. A gente via as séries e o advogado fala rápido e eu ia-te perguntar, a propósito disso, se tu sentes que deixaste uma marca de que pode ser de outra maneira, não é? Que sentes isso? Sim,
Por um lado, porque não sendo necessariamente o vosso caso, às vezes as pessoas constroem uma imagem idealizada do que é o advogado cá, daquilo que se vê na televisão. Por exemplo, a mim ajudar-me-ia imenso poder levantar-me na sala de audiências e caminhar naquela área, como eles estão sempre a fazer nos filmes. Mas o que aconteceria era que iria tropeçar num dos vários fios que estão lá dos microfones, etc. E estatelar-me no chão. Mas mais a sério, eu acho que sim, acho que é óbvio que mesmo para mim sempre houve aquela tentação do além do conteúdo, que é o mais importante, era a forma. Eu também me impressionava muito com a grande oratória dos advogados nos filmes e mesmo o meu modelo de oratória e retórica é o Marlon Brando como Marco António no Júlio César de 1953, é a adaptação da peça homónima do Shakespeare. Vejam se puderem no YouTube, porque é muito bom. E custou-me aceitar que nunca poderia, enquanto gago, ter aquela forma de oratória perfeita, em poder eu próprio imprimir as minhas pausas e a minha cadência sem a gaguez a condicionar-me em cada passo. Mas estes anos de advocacia cimentaram uma certeza que eu tenho agora, que é óbvio que a forma é bonita e é muito importante, mas se não houver conteúdo, não há forma que salve o cenário. E isto para dizer que eu tive esta evolução de mentalidade, que é no meu trabalho e sobretudo no meu trabalho de barra, o conteúdo, a mensagem que eu pretendia passar, as alegações que eu fazia, o conteúdo era importantíssimo, e a minha preocupação primeira e última era passar o conteúdo, transmitir o conteúdo e fazer-me entender, e não propriamente a forma. E isso ajudou-me a relaxar. Foi ao encontro daquilo que dizias há bocado, que é vou deixar de fazer de conta que não sou gago. Sou gago, e desde o início não posso disfarçar isto, porque senão vou ficar extremamente tenso e isso vai afetar-me o trabalho. Por isso foi importante também em assumir. Sou gago, é assim que eu falo e é isto que eu tenho para dizer
Agora, e a minha responsabilidade é fazer-me entender. Muito bem, parece-me muito bem dito. Obrigado. Mas há essa questão, eu acho que o sair do armário é na verdade um segundo passo, indo ao encontro do que tu disseste, que é primeiro nós temos que resolver isso dentro de nós, que é eu nunca vou falar como eu quero, Certo. eu vou falar como eu posso. Não é? Certo. Eu nunca vou ter aquele desempenho de aquilo que eu ouço na minha cabeça que eu quero dizer, nunca vai sair. Mesmo eu que sou fluente, a maior parte das vezes não era, não é? Isto foi-me tornando. Eu digo o que eu consigo, só que eu digo isso com muita eficácia. Não digo o que eu quero, nem como quero. Certo. Isso é uma coisa comum. A gente tem que primeiro perceber, ok, pronto, vou pôr isto de lado, vou falar e vou concentrar-me no conteúdo. Exatamente. e não na forma. Isto seria, eu estava aqui, isto era uma das perguntas que eu tinha, que acho que está um bocado respondida assim, que era se pudessem falar com o vosso eu do passado, que conselho é que lhe dariam para aceitar a gaguez? Eu acho que era este, que é: olha, nunca vais falar como queres, portanto lida com isso, mas se calhar de uma maneira mais meiga, não sei. Posso? Como é que vocês eu tenho um meio que é, e eu receio que haja aí um quê de desculpem, digamos, a falácia, portanto, neoliberal. Isto é, há um bocado esta ideia de que nós podemos ser aquilo, portanto, para que quisermos. É falso. Nós somos aquilo para que podemos ser. É verdade, exatamente, é verdade. é verdade. Isto serve-nos para isto, para e para tudo. Em muitas vertentes, isso é E é uma resistência constante. E é que eu quero ser um bocadinho mais, portanto, para aquilo que sou. Certo. Mas é muito difícil ser para eles uma coisa para que não tenho meios para. Certo. Portanto, certo. pá, isso É um pouco isso, sim. Eu acho que é um pouco trabalhar com as condições que temos. Sempre tentei pautar a minha vida profissional e depois a pessoal também por isso, sem resignação, como é óbvio, mas trabalhar com as condições que num determinado momento há. E era isso que eu diria. O que eu diria, se calhar, ao meu eu do passado em primeiro lugar é: calma! Sim, eu também acho que era isso. Calma. Calma. Isso vai melhorar. Eu diria, calma, Sim. isso vai melhorar. Calma. Eu acho que ficar mais velha e começar a trabalhar, de facto, foi o que me fez melhor após a terapia da fala. Sim. Quanto mais velha fico, menos gaga fico. Tenho essa sensação. o que é menos. melhor. Desculpa, o que é menos. Desculpem. O que é menos. Guia. Desculpem. Grave. Isto é. Se calhar com 7 anos, isto era um problema. Com 15 era um problema. Hoje, com 32, portanto, já não é muito. É isso. É isso. Temos outros problemas. Então, Exato. Sim, estamos assim nos últimos minutos. Exato. Eu queria vos perguntar uma coisa, que é: que coisas boas é que a gaguez vos trouxe? Eu creio que aquilo da simpatia e da empatia. E conhecer aqui há dias um homem disse que a única coisa boa que ele via era conhecer um grupo de pessoas que eram todas gagas, mas todas interessantes também, e acho que isso realmente foi bom, e fazer parte de um associativismo que eu nunca tinha feito parte, ao contrário do Pedro, e eu até estou a gostar, até acho que... Sim, só para dar aqui um contexto, a Luísa integra a direção da Associação Portuguesa de Gagos. Faz coisas. Exato, agora Está com pessoas. Estou velha, tu fazes coisas, estou Nada, velha. Não estou nada, eu sei, mas... Coisas boas. É engraçado que a minha tentação seria: não me trouxe coisas boas de todo, mas estaria a mentir. Trouxe-me de facto a empatia, trouxe-me se calhar uma visão do mundo que não teria sem isto, e trouxe-me esta possibilidade de continuar a
fazer coisas convosco. E acho que isso é fantástico. E acham que agora, falando não só para quem gagueja, mas também para as pessoas que são próximas de quem gagueja, não é? Nomeadamente se falarmos de pessoas mais novas, os pais, os familiares, os professores, o que é que recomendam a essas pessoas próximas de quem tem gaguez que possam fazer para ajudar essa pessoa a aceitar e a viver melhor com esta condição? Eu tenho, no caso do meu filho, que eu achava que ele gaguejava, já há pouco falámos disto em off, eu achava que ele gaguejava, mas afinal não gagueja, às vezes tem momentos em que gagueja, tem fases, e uma coisa que é importante na escola é que os miúdos que gaguejam sejam os primeiros a falar, para não aumentar aquela ansiedade, agora vou ser eu. Acho que isso é importante. Aos pais é muito difícil. Porque eu sou mãe e é tudo difícil, é tudo uma culpa, é tudo. Mas a tua questão era o que lhes dizer para sim, que... se recomendas alguma coisa que as pessoas possam fazer, mas acho que já essa de serem os primeiros a falar nunca tinha pensado nisso. Acho que é uma ótima dica. Isso é muito importante. Também nunca me tinha ocorrido. Assim eles não têm que se comparar, não tem que ficar aquela sensação de estar à espera de chegar a minha vez, que era horrível, era horrível aquela. Eu hoje em dia, quando estou numa reunião, tento eu ser a primeira a falar também, porque sei que agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas aquela sensação de vamos todos falar, e eu, enquanto esperava, eu passava horrores. Sim, é um pânico. Eu ia ao fundo dos infernos e voltava naquele período de espera. E olha, no fim dos julgamentos, em que o advogado de cada parte e em certas alturas o Ministério Público tem a palavra para as alegações finais, sempre que o juiz dizia: Soutor, tenho a palavra para alegações. Estão a ver aquela música dramática nos filmes que entra para pontuar um momento forte e o tum, pronto. Mas nunca me tinha ocorrido isso, e para evitar essa ânsia, de facto é muito importante essas crianças falarem primeiro. Relativamente aos pais, acho que a primeira coisa, por muito vago que isto possa soar, a primeira coisa é procurar de facto não dramatizar e perceber que hoje em dia há uma série de ferramentas e há pessoas e há organizações que se pode... E é preciso encontrar o terapeuta certo para a gaguez, porque eu sei que a minha mãe também foi há uns anos, né? Andou à procura porque não havia muitos terapeutas da fala específicos em gaguez. Eu acho que se uma criança é gaga, precisa de ir a um terapeuta da fala específico que saiba tratar a gaguez, porque eu creio que nem todos sabem fazer isso. O que é normal, não é? Que cada um se como é que se diz? Não é especifica, é especializa na sua área. Última, só porque eu sou. Desculpem, eu sou este gajo sempre. E eu receio que o papel da escola não seja esse. E eu receio que esta experiência, digamos, negativa, traumática que nós temos todos, seja um bocadinho daquilo que o mundo nos traz. Portanto, depois disso, isto é, se nós nunca tivéssemos tido essa experiência, portanto, na escola, como é que saberíamos como é que ela é agora? Sim, eu entendo o que tu queres dizer. Assim, ninguém tem que ser criado numa nuvem de algodão, não é? Pois é, nós temos que passar pelas coisas. Sim. Agora, sim, procura-se poupar algumas coisas. Sim,
Mas isso assim, eu acho que a gente já passa o suficiente com o bullying, agora chama-se bullying, na altura não tinha esse nome. Exato. Sim, acho que e essa vergonha, isso tudo. Mas sim, eu não posso queixar-me muito dos meus professores, acho que não posso queixar nada até. Eu também não. Eu acho que eles não tinham, eu acho que eles até fizeram o melhor que podiam e isso. De facto, acho que se eu tivesse pedido deixe-me ser a primeira a falar, eles tinham posto. Eu também acho que sim. Tinham feito isso, de facto. Sim. Acho que. Eu estou só aqui. Sim, mas não discordando. Sim, mas percebo, sim, consigo perceber isso. Percebo o que é preciso disseste. Passar pelas coisas para ganhar aquela pele grossa, não é? E ganhar aquelas. Não sei se isto não é uma visão emocionais. É verdade, sim, também. Percebo. Sim, mas isso não invalida se calhar o facto de ter que haver se calhar uma estrutura nas escolas de apoio a esse sim, fenómeno, que é não proteger completamente, mas não desamparar completamente. Sem ser complacente, mas não ajudar a que aquela criança tenha a dignidade. Claro, exatamente, sim, é isso. sim. Desculpem, é só porque eu acho que isto que nos. Portanto, eu acho que isto que é uma porta para. Desculpem, portanto, a pensarmos que cada pessoa tem as suas especificidades, sim. E portanto, como nós temos portanto, como eu tive as minhas dificuldades, acho que toda a gente na escola, portanto, precisa dessa parte. Portanto, eu acho que o que falta digamos, à escola, é uma coisa, portanto, para mim é muito íntima, é falta tratar as pessoas, cada uma com aquilo que ela tem. Portanto, eu acho que se houver aqui, podemos uma luta a ser feita, não é sobre nós, é sobre a possibilidade de cada um de nós ser aquilo que é. Mas aquele velho slogan, todos diferentes, todos iguais. Isso já não se usa agora. Já não ouvia. Já ninguém é igual, já não é isso? Já não ouvia isso há muito tempo. Eu lembro muito bem disso, eu sou desse tempo. Pronto, eu há bocado disse que estávamos nos minutos finais e olhem o que é que aconteceu, tanto que se foi dito depois disso. Agora é que são mesmo os minutos finais, mesmo finais, e estamos no fim deste Fala Barato, o podcast da Associação Portuguesa de Gagos, onde se pode gaguejar livremente e onde ficamos a conhecer melhor a Luísa Afonso e o Pedro Garcês Soares. Obrigada por terem vindo. Eles partilharam connosco as suas histórias de vida e as suas experiências e outras coisas, e foi falar livremente como nós queríamos. Eu sou a Dora Mota e tivemos ao comando técnico o Manuel Brásio, e a produção deste podcast tem o apoio da Associação Interferência. Se quiser conhecer melhor a APG, pode ir ao nosso site gaguez-apg.com. Foi um prazer cá estar com os nossos convidados e contamos consigo no próximo Fala Barato. Escute-nos e até breve. Parabéns. Parvo. Pai. Palhaço. Peixe. Piaçaba. Pivô. Quanto mais escondemos a gaguez, pior. Mais fácil ficamos enervados. E mais rápido ficamos a gaguejar.